Lucas capítulo de número 12, versículo de número 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. 14, mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, 15, recomendou-lhe: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. 16, e lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Só até aí. Versículo de número 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta, e vocês valem mais que as aves. Verso de número 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo de número 34. Aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No Salmo de número 144, há um versículo que diz que Deus estaria abençoando a Davi com riqueza e com prosperidade. Algumas versões vão dizer riqueza e honra, mas a palavra honra ali é prosperidade. Há uma diferença nas escrituras de riqueza, bens materiais e prosperidade, porque prosperidade tem a ver com saúde, família, felicidade, sucesso e tudo aquilo que envolve o bem-estar da pessoa. Isso é prosperidade. Prosperidade não é apenas a riqueza faz parte também. Dizer que as pessoas que pensam em dinheiro, elas estão erradas, é porque existe uma teologia implantada pela igreja romana, que é a teologia da miséria, aonde, baseado no verso de número 33 do capítulo 12, diz que nós deveríamos vender todos os nossos bens para dar esmolas aos pobres. Então construiu-se uma ideia da teologia da miséria, em que Deus apenas abençoa aqueles que tais coisas praticam. Quando nós olhamos, todavia, a Escritura como um todo, o próprio Jesus, havia um grupo de pessoas que andavam com ele, que eram pessoas que tinham e que lhe sustentavam e que mantinham o seu ministério. Até porque ele saía de um canto e ia para outro, e ia com seus discípulos e um monte de gente. Então você imagina Jesus chegar num lugar com aquela quantidade toda de gente, em uma condição em que Roma estava dominando as pessoas. Automaticamente ele ia a lugares de pessoas que eram abastardas, que tinham condições de poder sustentar Jesus e toda a sua turma. Jesus nunca teve problema com essa questão do dinheiro. O problema de Jesus era com a questão da avareza. A avareza é o entendimento errado do uso dos recursos. E quando Jesus está em Lucas 12, ele está em Mateus, o mesmo texto, capítulo de número 6,
a partir do verso de número 24, 25 em diante, Jesus está dentro do Sermão do Monte, explicando para as pessoas. Quando Lucas vai dizer que ele é interrompido por uma pessoa, e que esta pessoa quer que Jesus decida sobre a herança deixada para que seja repartida de uma forma equitatória entre os seus irmãos, por igual. E Jesus então vira para essa pessoa e diz para ela: homem, Deus não me colocou como alguém que está aqui para discutir questões financeiras, para me colocar em uma posição de repartidor, de analisar essas questões financeiras das pessoas. Não, ele não me colocou para isso. Jesus percebe naquele rapaz, na pergunta, na maneira em que ele fala, que há uma intenção de avareza. Avareza é um sentimento de egoísmo, é um sentimento de pensar em si e mais em ninguém. Por isso que o verso de número 21 do capítulo 12, no fim da parábola, Jesus diz assim: existem pessoas que entesouram para si, mas não são ricas para com Deus. Então, há um propósito pela qual os recursos vêm à mão das pessoas. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, diz que ele nos dá a semente para que nós possamos abençoar as pessoas, nós possamos ser bom para com os outros. Ou seja, é como se nós fôssemos um vaso que quanto mais enche e mais distribui, mais enche ainda. Quanto mais distribui, mais enche ainda. O amor ao dinheiro, está escrito, é que é a raiz de todos os males, todos os problemas, que é o amar a si, é pensar em si, é ser egoísta, é ser tão avarento, mas tão avarento, que você não senta para comer com pessoas, porque você está preocupada no quanto você vai gastar se mais alguém estiver na sua mesa. É esse sentimento que Jesus diz não. Você precisa pensar na vida, na abundância na vida, da felicidade. O dinheiro existe para nos proporcionar essa felicidade. O dinheiro existe para nos proporcionar bons momentos, que é o que ele vai dizer no versículo de número 15. Não, o homem não é feliz por causa da abundância dos bens que ele tem, mas é como ele usa isso, é como ele exerce aquilo que ele possui para o bem-estar dos outros e dele, da sua casa e dele, mas o uso correto dos recursos que lhe vêm às mãos. Então Jesus vai usar agora uma parábola, que é a parábola do homem rico. Jesus disse que havia um homem muito rico, que fez uma plantação, e nessa plantação ele consegue colher muito, o negócio dele prospera, o negócio dele dá certo, o negócio dele tem muitos recursos, entra muita grana. Então ele fica feliz com isso, que não está errado. Só que o que é que ele faz? Ele está preocupado o que é que ele vai fazer com os recursos. Então ele diz o seguinte: vou fazer um celeiro maior, colocar todos os meus recursos, ou todas as minhas sementes, todas as minhas plantações dentro desse celeiro, e direi à minha alma, verso de número 19, tu tens agora um depósito, tu és agora uma pessoa rica, alma minha, descansa, come, bebe e tenha prazer nisso. Então Jesus vai dizer no verso de número 20, louco, esta noite, se Deus te pedisse a tua alma, tu preparou o que para esse encontro com Deus? O que foi que você fez na sua vida para esse encontro com Deus? E Jesus disse: aqueles que estão preocupados só em vencer nesta vida, em entesourar nesta vida, essas pessoas estão equivocadas,
porque elas não estão sendo ricas, prósperas, abençoadas diante da visão dos céus. Então eu tenho a visão dos céus, eu tenho ser rico para com os céus, e eu tenho a visão do homem e ser rico nesta terra. Qual é a diferença de ser rico para com Deus e de ser rico para com o homem? É muito simples. Tudo que eu faço que engrandece o nome do Senhor, eu estou sendo rico para com Deus. E tudo que eu faço que é só voltado para mim, eu estou entesourando para mim. Então os discípulos estão ouvindo aquela história, aquela parábola, e no verso 22, Jesus se dirige para os discípulos e dá a eles uma advertência. Manda que eles tenham cuidado com uma coisa, que este é o cuidado que todos nós devemos ter. Não ande ansioso com as coisas da sua vida. Eu queria que você pudesse ser boca de Deus esta noite. Eu tenho direito a 4. Vou usar isso está no estatuto da nossa igreja. O pastor pode chatear a plateia até 4 vezes. Então eu vou chatear você. Fazer o que ninguém gosta. Vire para a pessoa que está do seu lado e seja boca de Deus. Diga para ela: está escrito para você não andar preocupado, ansioso com nada, porque Deus cuida da sua vida. Uau! Só que nós não estamos muito ligados nisso quando a conta chega. Eu sei que a questão da conta é só não gastar mais do que ganha. Eu sei. Eu sei que a questão da conta é saber ser um bom gestor. E falar nisso, tem um outro seminário aí, que é a chave do sucesso, dia 25 de outubro. Eu sei que tem isso. Mas a grande questão é que os discípulos abriram mão de tudo. Os discípulos abriram mão, gente. Abriram mão para servir a Ele. Abriram mão para entregar o seu pensamento, as suas ideias, o seu trabalho, a sua labor, o seu dia a dia, tudo nas mãos de Jesus. Então, não pode ser diferente a preocupação do que vai acontecer amanhã. Porque como crentes, nós temos algumas coisas que nós não podemos fazer. Como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, como os apaixonados por Jesus, algumas coisas que a gente não pode fazer, que todo mundo faz no trabalho, que todo mundo faz na empresa, que todo mundo faz na vida. A nossa vida, ela tem que ser sal e luz. Por causa disso, essa diferença nossa, muitas vezes faz a gente pagar um preço que preocupa a gente. E por isso, os discípulos estavam ansiosos. O texto está dentro do contexto do Sermão do Monte. Logo depois, ele multiplica os pães e os peixes em Mateus. Então eu posso imaginar os discípulos preocupados com aquela multidão, ansioso com a sua vida,
como gente que acabou de casar, acabou de ser pai, mãe, acabou de abrir um negócio, entrar num curso, chegou a uma idade que não consegue mais um trabalho. Há uma preocupação na vida. Há uma preocupação nossa. Por quê? Porque o fato é que todos nós queremos trocar de carro, queremos fazer aquela viagem, queremos melhorar a casa, queremos ir àquele restaurante, queremos dar aquele presente, queremos trocar aquela... Todos nós estamos tão envolvidos pela cultura da avareza, que a gente acaba ficando ansioso, a gente acaba ficando preocupado, e tem gente que não dorme, porque no dia seguinte tem conta para pagar. E falar não dormir, conta para pagar, abre aspas, disse que tinha um camarada deitado, virava para um lado, virava para o outro, e a esposa: o que é que está acontecendo, fulano? E ele: meu amor, eu não consigo dormir. Por que você não consegue dormir? É que eu estou devendo um dinheiro ao Antônio. E eu já disse para ele 4 vezes que eu ia pagar. Se eu não pagar amanhã foi o último dia. E tu sabe que ele é meu compadre, amigo meu desde criança. Eu tenho que pagar esse dinheiro a ele. Eu não tenho dinheiro. E eu não consigo dormir. A mulher pegou o telefone: Antônio, oi. Ó, Zé está devendo um dinheiro, né? Amanhã ele falou que ia me pagar. Pois bem, ele não vai pagar, não tem dinheiro e não sabe quando vai pagar. Esqueça que ele lhe deve. Boa noite. Pronto, meu amor, pode dormir. Quem não vai dormir agora é ele. Quem não vai dormir agora é ele. O fato é que todos nós temos essa preocupação, porque é a vida, é a conta do aluguel, é a conta da escola, é a conta da prestação. Todos nós temos essa preocupação. E Jesus percebeu que havia essa preocupação no coração dos discípulos. E Jesus precisava deles com um coração focado de forma correta, porque senão o propósito do reino seria comprometido. Jesus estava treinando homens para pregar sobre o reino de Deus, mas esses homens estavam preocupados, ansiosos, e o texto do 22 diz: com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Então Jesus está falando sobre a vida. E veja como as nossas preocupações são inúteis. Eu tenho 55 anos. Eu sei que pareço ter 54, mas você se enganou. Eu tenho 55. E essa semana eu estive pensando sobre isso. Quantas vezes eu já não fiquei sofrendo, angustiado no passado, por coisas que naturalmente se resolveram, ou que houveram outras saídas, ou que eu mesmo resolvi, ou que Deus interviu. Olhe para trás e veja que já houve épocas na sua vida que você se desesperou, chorou, angustiou-se, sofreu, como se o mundo fosse acabar, e hoje está aqui. Então Jesus está dizendo: vocês já perceberam que é inútil as vossas preocupações? E Jesus manda que você observe os corvos. E ele diz: olha, eles não semeiam, eles não trabalham ceifando, eles não têm conta corrente, que é os celeiros, eles não têm despensa, mas pare para observar que eles estão aí
Por quê? O texto diz: porque Deus está no controle da vida deles. Você talvez esteja esquecendo que o mesmo Deus que lá atrás resolveu, é o Deus que é Senhor hoje na sua vida. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Jesus, eu gosto dessa expressão, Deus os sustenta. Deus está no controle. Quando todas as portas se fecham, Ele tem a chave que abre. Quando o faraó vem atrás, e Moisés olha e pergunta: e agora? Morreremos todos. Deus só faz uma pergunta para Moisés: o que tens nas mãos? Por que que Deus perguntou para Moisés o que é que ele tinha nas mãos? Deus poderia ter dito para Moisés: olha Moisés, lá atrás, Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer dessa maneira, não se preocupe, Faraó não é nada, esse exército eu vou acabar com ele. Mas antes de Deus dizer para Moisés o que ele ia fazer, ele fez uma pergunta para Moisés, e a pergunta foi: o que tu tens nas mãos? Porque foi com a vara que Moisés realizou o primeiro milagre lá diante de Faraó, quando a vara virou-se em uma serpente. Foi com a vara que ele tocou no rio e o rio virou sangue. Foi com a vara que ele tocou na areia e saiu, e a poeira subiu e virou a praga dos piolhos. Metade das pragas que Deus fez no Egito foi com a vara que Moisés tinha nas mãos. Então Deus está dizendo para Moisés: o que tem nas mãos? E Moisés responde: uma vara. Deus está dizendo: aquele Deus que fez na sua vida alguns meses atrás, alguns anos atrás, em situações passadas, é o mesmo Deus que está no controle de hoje. É o mesmo Deus que está no controle da sua casa. É o mesmo que liberta, não mudou. É o mesmo que cura, não mudou. É o mesmo que salva, não mudou. É o mesmo que faz o extraordinário, não mudou. Nós temos a preocupação do hoje, e Deus está dizendo para você: meu filho, você chegou até aqui. Nós temos a preocupação do amanhã, e Deus está dizendo: meu filho, você chegou até aqui. Quantas coisas ruins já aconteceram? Muitas. Você passou todas. Quantas coisas boas já aconteceram? Também muitas, Senhor. Pois é, então não se preocupe, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então Jesus está ensinando para os discípulos que a ansiedade da vida é perca de tempo. Jesus está ensinando para os discípulos que viver achando o que o outro acha é perca de tempo. Porque muito do nosso sofrimento é achar o que o outro acha, sem saber que o que ele acha é o que ele está achando do que nós achamos. E a gente fica ansioso para que, achando o que o outro acha, que o outro está achando, que nós estamos achando o que nós achamos que ele está achando. Enquanto que, na verdade, ele não está pensando talvez em nada, mas nós estamos construindo a ideia na nossa mente. E Jesus está dizendo: as vossas preocupações são tolices, porque vale muito mais as aves dos céus, que Deus as sustenta, do que você. Não, você vale mais do que as aves. Ele diz assim, no verso de número 25, o que é que a ansiedade constrói na sua vida? Fala sério. O que é que a ansiedade, a preocupação, o pavor, o medo, o receio constrói na sua vida?
A ansiedade, o receio, a falta de sono, a angústia, resolve o problema? Não. Olha como Jesus é óbvio. E nós somos tolos. Pastor, estou ansioso com aquele emprego. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida, tudo na vida tem 50% de chance de ser sim e 50% de chance de ser não. Você escolhe qual dos dois você quer sofrer. Jesus disse: você anda ansioso, mas você não pode, com essa ansiedade, aumentar 45 centímetros, que é um côvado, 45 centímetros, ao custo da sua vida. Sua vida não cresce por causa do seu pavor. Sua vida não melhora por causa da sua angústia, por causa da arritmia, por causa do coração. Sua vida não melhora por causa disso. Aí Jesus vai dizer, observem o versículo de número 26. Se, portanto, vocês não podem fazer nada com as coisas simples, por que vocês andam ansiosos? Se vocês não podem melhorar a vida de vocês, por que vocês estão preocupados? A preocupação de vocês vai mudar a realidade de hoje? Só preocupação? Sim ou não? Imagine, você preocupado, assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho que fazer aquilo, tem aquilo que tem que fazer, e você fica logo, se for feito eu, começa logo a coçar a testa. Aí a esposa entra no quarto e fala assim, amor, continua mais preocupado que as notícias estão chegando, está mudando. Tua preocupação está fazendo mudar lá, preocupa mais. Existe isso. Jesus está dizendo, você está sofrendo de graça. Aí você vai dizer assim, agora eu me lembro, antes de eu aprender isso aqui, eu aprendi algumas coisas. Às vezes a minha esposa fala assim, amor, você está preocupado? Eu digo, não, eu estou com raiva. Há uma diferença. Há uma diferença. Preocupado, você fica com raiva, eu mato ele amanhã. Há uma diferença. Mas lá atrás, eu ficava muito preocupado. Quando eu era mais novo, muito ansioso. E 5 horas da manhã eu me levantava para lançar bilis. Líquidozinho verde, quantidade de ansiedade era muito grande. Sofri muito com isso. E essa semana, é que eu estava pensando sobre esse texto, que eu estou escrevendo sobre ele. Eu falei, gente, como que eu perdi? Como que eu fiquei doente? Como que eu perdi com coisas que por si só se resolveram? Se resolveram. Por isso que hoje, quando alguém manda um problema para mim, eu digo assim, amanhã a gente vê isso. Por quê? Porque o problema por si só se resolve. E aí, a gente fica tão ansioso com a vida, com o curso da vida, verso de número 25, que a gente não consegue mudar, a gente não consegue alterar, não consegue acrescentar. A gente não consegue resolver coisas pequenas. Aí Jesus vai agora usar um outro texto, um outro exemplo. Versículo 27. Observai os lírios. Não fiam, nem tecem. Contudo, eu vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus está dizendo, os lírios dos campos são mais bonitos
e mais belo que Salomão. Vou usar a minha segunda vez. Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: não há beleza maior do que a sua. Por que isso? Porque quando nós estamos arrebentados, tristes, cabisbaixos, não tem beleza que apareça na nossa face. Por isso que a Bíblia diz assim: um coração alegre traz beleza para o rosto. Por isso que se o seu coração esta noite tenha certeza de que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, que o Espírito Santo mora dentro desse templo que é você, que há um projeto de Deus sobre você, que os anjos acampam ao redor do que o temem, o livra, os guarda de todo mal, porque 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, seta nenhuma chegará à tua casa, palavra contrária nenhuma será lançada sobre você. O diabo maligno não pode lhe tocar, ele anda em derredor como um leão, mas ele não toca em você, porque em você é o Espírito de Deus. Então alegra esse rosto. Tem gente feliz aí, tem gente bonita, tem gente para dar glória a Deus. Está sofrendo, canta. Está faltando, glorifica. Se te acusarem, olha para cima e fala: tu está vendo. Tu tá vendo. Jesus disse: nem os lírios conseguiram a beleza de Salomão. Porque Deus sustenta, cuida, protege. Jesus vai dizer, ora, verso de número 28. Se Deus cuida de uma erva que hoje está no campo, mas amanhã é lançada no forno, por que Deus não cuida de você? Jesus está dizendo, você consegue entender que os céus têm o seu nome escrito lá? Que talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu não tenho tanta importância para Deus assim. Ele usou a ideia de um corvo e uma planta. E ele disse, se Deus está olhando para um corvo e uma planta, será possível que você não entende que existe valor na sua vida? O diabo quer tirar da sua cabeça que você não vai. Ele quer destruir você. Ele quer afundar você. O diabo que já está designado ao inferno, ele quer que lá no inferno você seja o companheiro dele. Vai para queimar junto com ele. Mas Jesus está dizendo, não. Há uma importância em você que você não calcula o tamanho dessa importância. Ele cuida dos corvos, ele cuida dos lírios, ele alimenta os corvos, e ele dá beleza aos lírios, e olha que os lírios depois são arrancados, jogados no fogo, para virar palha, para aquecer. E mesmo assim, Deus cuida deles. Então ele vai dizer, e quanto mais vocês. Olha o verso de número 28. Quanto mais tratando-se de vocês. Quem trouxe a mão direita? Só quem trouxe. Quem deixou a mão direita em casa não precisa levantar. Mas quem trouxe a mão direita, coloca ela no coração. E diz assim, Senhor,
me perdoe por não reconhecer que eu sou importante para o Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela minha vida. Amém. Você é importante para Deus. Gente, você é importante para Deus. Você é imagem e semelhança. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento na Bíblia está escrito: Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama você. E na Bíblia está escrito: nos sentaremos na mesa com Abraão e com Isaac e com Jacó. Na Bíblia está escrito: aos teus anjos dará ordem. Na Bíblia está escrito: os anjos acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. Você é importante. E ele diz: quanto mais um de vós. E esse um de vós não é apenas aqueles que estão aqui. Aqueles que estão lá no primeiro mundo, lá nos Estados Unidos também, nas megas church também. Quanto mais um de vós. Mas também aqueles que estão lá em Bebedouro, em Tumbalalá, aqueles que estão lá na Guiné-Bissau, aqueles que estão em Moçambique, aqueles que estão lá no interior da África do Sul, aqueles que estão nas grandes capitais, aqueles que estão morando nas coberturas, mas aqueles também que estão até muitas vezes largados nas calçadas dessas avenidas. Deus está dizendo: olha, se o covo é importante, se a planta é importante, a minha imagem e a minha semelhança, ela também é importante. Mas a chave da questão do verso 28 é que Jesus diz: homens de pequena, mas você não crê nisso. Por isso você deixa as perturbações arrebentarem você. Por isso que você deixa as mentiras do diabo atingirem a sua mente. Por isso que você deixa os tropeções dessa vida achar que você merece e é o culpado. Porque nós não estamos crendo que o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que disse haja e tudo se fez, aquele que disse haja e o sol veio, a lua veio, as estrelas vieram, o universo se construiu, os planetas se colocaram em órbita, com uma palavra. Deus fez tudo, está escrito, através da sua palavra. E muitas vezes você crê que esse que é poderoso, que faz dos ventos os seus mensageiros, a terra o banquinho dos seus pés, que chama as estrelas pelo seu nome, o poderoso, aquele que é, que era e que sempre será, Ele é o teu Deus. E você fala assim: aonde tem espaço para mim na agenda do Senhor? Talvez esse seja o problema, porque é isso que Jesus disse: vocês são homens ou pessoas de uma pequena fé, vocês não creem que o general dos generais está à sua frente, que o comandante dos comandantes é ele que está à sua frente, que aquele que é o Todo-Poderoso é o que está na tua casa, está no teu trabalho, está na tua empresa, está no seu carro, está na sua saúde, está na sua vida. Irmãos, eu estou aqui esta noite para dizer: creia, Deus está com você. Deus está com o seu casamento, Deus está com os seus filhos, Deus está até com aqueles que estão prontos para te atacar. Deus está como uma barreira, pronto para te defender. Em nome do grande, creia.
Saia de hoje à noite deste culto pisando forte na terra. Porque está escrito: aonde plantar a planta do teu pé, abençoado será. E ele continua no texto: por isso vocês não devem indagar. Verso de número 29. O que vocês vão comer ou o que vocês vão beber. Não vos entregueis a inquietações. Uau! Não vos entreguem às inquietações. Por que você não olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: relaxa, Deus está no controle. Você precisa descansar, você entende? Não vos entregueis a inquietações. Não vos entregueis a inquietações. Vê se você ouve Deus dizendo para você. Dizendo para Paulo, para Leonor, para Ezequias, para Lúcia, para Zé, para Helena, para Lucas, para Jonatas, para Priscila, para Renato, para Marcela, para o Anderson. Esses são os nomes que eu sei, os outros que eu não falei que eu não sei. Deus dizendo: não se entregue à inquietação. Olha que palavra: não se entregue, não entregue-se à inquietação. Agora, quantas vezes, irmãos, quem sofre de depressão como eu, quem é ansioso como eu, é muito lindo a gente falar isso. Quantas vezes a minha esposa: filho, tenha calma, Deus está no controle. E eu sei. Então Jesus dá uma chave. Diga chave. Chave. Eu já estou aqui já antecipando o seminário. Chave. Jesus dá uma chave. A chave para você vencer a inquietação. Verso de número 31. Buscai, antes de tudo, o seu. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus sobre a vida do homem. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no... É a vontade de Deus. Quando eu decido focar, buscar primeiro, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, próton, primeiro. Eu decido buscar primeiro Deus. Então Deus ocupa a minha mente, Deus ocupa o meu coração, Deus ocupa as minhas mãos, Deus ocupa o meu acordar, Deus ocupa o meu levantar, Deus ocupa a minha agenda, Deus ocupa na hora do meu almoço, Deus está comigo na parte da tarde, Deus está comigo no alvorecer, Deus está comigo quando eu estou entrando em casa, Deus está comigo quando eu estou sentando na mesa, e quando eu vou deitar, eu durmo em paz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Jesus está dizendo, a chave é, me busque. Coloca esta cara velha no chão. Rala esse joelho. Aprende a sacrificar uma refeição em jejum. Tenha tempo com a palavra. Jesus está dizendo, buscai. Qual é a chave, pastor? A chave para vencer a inquietação. Jesus está dizendo, me busque.
O advogado não resolve, mas o advogado dos advogados resolve. Jesus está dizendo: me busque. Porque o banco não resolve, mas aquele que é o dono do ouro e da prata resolve. Jesus está dizendo: me busque. Porque não é uma questão de ter um plano de saúde maravilhoso para ir a um hospital. Mas Jeová Rafá, o Deus que cura, resolve. Então ele está dizendo: me busque. Eu estou com problema com a minha família. Ele está dizendo: e eu não consigo dormir. Eu estou ansioso. O que é que eu faço, Deus? Resposta da chave para vencer as inquietações: me busque. Quanto tempo com Deus? Quanto tempo na presença dEle? Por que você não coloca aquela canção e começa a ouvir aquela canção? Deixa aquela canção entrar, deixa aquela canção falar. Deixa aquela canção entrar dentro de você. Tem uma canção que é bem pentecostal, mas essa semana foi uma das canções que eu mais ouvi. É de uma africana, que foi lá para o Maranhão, outro dia desse. Essa daí mesmo. Eu passei a semana todinha ouvindo ela dizendo: na prova, na luta, tu estás. Eu não estou vivendo nenhuma luta, nenhuma prova. Mas a vida é assim: você está hoje, amanhã não está. Você está bem, depois você não está. E eu fiquei ouvindo aquela música foi falando comigo. Essa semana também eu ouvi, tem uns hinos que eu gosto de ouvir, que a minha esposa não gosta. Essa semana foi um dos que eu ouvi. Eu mandei para o pessoal o 509 do Cantor Cristão. Porque é uma música que fala de um crente que chega no céu. Morreu, se encontra com Jesus. Ela não gosta dessas coisas. Então você coloca uma música, você começa a ouvir. Jesus está dizendo: me busque. Me busque. Bata na porta. Porque aquele que bate, abre. Aquele que procura, encontra. Aquele que busca, recebe. Aquele que vai, chega. Me busque. Não andeis ansiosos. Senhor, como fazer? Me busque. Não andeis inquietos. Não deixeis que as inquietações vos dominem. Senhor, como fazer? Me busque. Me busque. Me ache. Porque aquele que anda sobre as águas ainda está no controle. Aquele que multiplica pão ainda está no controle. Aquele que alimenta as multidões ainda está no controle. Aquele que diz ao cego: Bartimeu, veja, e ele vê, está no controle. Aquele que disse para Lázaro: sai, e Lázaro saiu para fora, está no controle. Ele continua no controle, ele não perdeu. Não é uma história, não é um Maomé que está morto e sepultado. Ele é aquele que ao terceiro dia as mulheres foram lá na tumba e viram a pedra removida, e quando entraram não acharam. Encontraram um e disseram: és tu, jardineiro? Diz-me, aonde colocaram o corpo do meu Senhor? E ele olhou para as mulheres e disse: Maria. Ele é o que fala contigo. Ele está vivo. Ele é Senhor. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Não perdeu. Ele ainda restaura casamento. Ele ainda salva filhos. Ele ainda liberta das drogas. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda traz. Ele ainda vai. Ele ainda levanta. Ele ainda estabelece. Ele ainda restaura, dá vista aos cegos, dá ouvidos para ouvir aqueles que já ouvem. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele vai lá na sua casa.
Ele vai lá no seu apartamento, Ele vai lá na sua empresa, Ele vai lá onde você muitas vezes não quer nem olhar, Ele vai lá também. Aonde você não quer mais nem lembrar, Ele vai lá nas lembranças. Ele cura as lembranças, Ele cura as almas, Ele limpa a mente, Ele purifica as mãos, Ele restaura os pés. É Ele, é Ele, é Ele, é Jesus de Nazaré, é Ele. E Ele está dizendo: me busque, me busque, me busque. Ah, pastor, eu estou ansioso, me busque. Ah, pastor, eu estou perdido, me busque. Ah, pastor, eu não sei o que fazer, me busque. Essa é a chave. Buscai. Antes de tudo, disse Jesus. Antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo. Verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino, porque todas estas coisas que você está preocupado vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que dinheiro é ruim, viajar é ruim. Irmãos, a pior coisa de viajar na primeira classe é quando você volta, porque é o próximo voo você só quer de primeira classe. É a pior coisa. A pior coisa de viajar, né, Arthur? É que bate uma saudade, irmãos. Aí você olha a conta corrente e fala assim: Senhor, buscai primeiro o reino, e Paris vos será acrescentado. Jesus está dizendo: não é que estas coisas não sejam importantes, não é que carro bom, emprego bom, boas universidades, bons cursos, uma boa casa. Irmãos, quem sofre de bico de papagaio, nervo ciático, falar nisso, trouxe aquela bengala para me emprestar. Nervo ciático está aí. Nervo ciático, seja o que for. Sabe o valor de um bom colchão. Jesus está dizendo: não que um bom colchão, que custa uma fortuna, não seja bom. Mas a questão é que ele não pode ser o seu primeiro foco. Esse emprego não pode ser o seu primeiro foco. Essa empresa não pode ser o seu primeiro foco. Nem o seu casamento pode ser o primeiro foco. Nem os filhos têm que vir em primeiro lugar. Jesus está dizendo: primeiro, busca a mim, porque esse resto todo vem depois. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus. Jesus está dizendo: não que vocês não mereçam, não que vocês não tenham, não que vocês não usufruam, mas estas coisas é para depois. Antes de tudo é buscar a mim. Quem busca a mim chega, quem busca a mim alcança, quem me busca encontra.